Podzou, o podcast do Pet Zootecnia. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Podzou. Me chamo Lara Fernanda. E eu sou a Yasmin Lima. Hoje conversaremos com o zootecnista Diógenes Cardoso, graduado pela Universidade Federal de Roraima, ex-integrante do Pet Zootecnia e proprietário da SPR Consultoria. É um prazer ter você como nosso primeiro entrevistado, pois é o nosso parceiro na faculdade e no Pet Zootecnia. Olá pessoal, é um enorme prazer estar aqui nesse episódio de estreia do Podzou. É um prazer, é uma honra poder estar aqui e falar em zootecnia, ainda mais com o Pet Zootecnia que me acolheu tanto, junto com a professora Denise, agradeceu o convite e vamos falar sobre as coisas importantes do mercado da zootecnia, o que espera os graduandos e os graduados para esse mercado. Diógenes, você é um zootecnista muito requisitado dentro da universidade. Em todas as palestras você está presente e isso é muito gratificante para a gente, então faz com que o aluno que está dentro da universidade te veja mais. Com isso, eu queria saber o que te motivou a escolher a zootecnia? Olha, na verdade, eu até respondi essa pergunta nessa semana, que eu não escolhi a zootecnia. Eu só encontrei na zootecnia o que eu já fazia na vida, que era mexer com os animais, criado em fazenda, equinos, bovinos, a vida toda mexendo com isso, e eu encontrei na profissão zootecnista, na zootecnia, uma forma de estar seguindo isso daí para poder dar o complemento nessa parte que eu já vivia, já nasci com isso, e contando também que a zootecnia ela é a ciência que nutre o animal. Então, acaba que a cada dia a gente descobre coisas novas, e motiva a gente a poder trabalhar com isso. Não é só aquela área que não tem matemática, não tem isso, não se enganem, vocês vão utilizar muito. Mas é coisa simples e cada dia uma descoberta nova. Bom, Diógenes, houve alguma experiência marcante durante a sua graduação? Olha, na graduação, houveram várias experiências. Na verdade, assim, uma da que eu conto muito é porque na época de graduação eu também trabalhava e morava na fazenda. Então, a experiência de poder levar para uma aula de anatomia, levar o cadáver do animal para poder ser estudado e já ter experiência de trabalhar com isso, poder trabalhar no meu TCC com a área de leite, que eu tirava leite e mexia, então isso marca e isso ajuda muito nesse trabalho no campo depois de formado. Você nasceu aqui ou você veio para cá quando era criança? Não, eu nasci em Minas e eu vim para cá nem quando criança. Eu fui criado em Rondônia, lá em Ji-Paraná, e com 8 anos voltei para Minas e aos 16 eu mudei para Roraima. Fiz o 3º ano aqui e continuei minha vida por aqui. Teve um intervalozinho depois da formação que voltei para Minas e vim para cá de volta. O que te motivou a escolher o curso de zootecnia? Olha, o curso, eu não vou mentir, não levem a mal, mas como não tinha zootecnia aqui em Roraima, a minha primeira opção seria veterinária. Porém, como surgiu a parte de zootecnia e eu não queria trabalhar no ramo da veterinária, porque também não tinha um mercado que eu gostaria de trabalhar, eu encontrei na zootecnia, principalmente na parte de nutrição, que eu já fazia na fazenda sem saber, e também de uma forma totalmente desordenada, Então, acabou que na zootecnia eu encontrei linhas que iam atender o que eu estava precisando. Entendi. E dentro do PET, qual era o seu papel, o principal ali? Olha, no PET eu acho que a gente não tinha muito papel, Era todo mundo fazia tudo, Como sempre, e isso é ótimo, porque você delimitar uma coisa dentro da formação é um pouco complicada, Que acaba que quando você sai para o mercado de trabalho, você não sabe o que vai te esperar, qual profissão, qual ramo que você vai trabalhar de começo, que depois você vai descobrindo o que você quer ser, mas tem que entrar no mercado que seja para trabalhar. Minha especialidade ela é em bovinos, tanto de leite quanto de corte. Mas se no começo eu precisasse de trabalhar com aves, com suínos, eu iria trabalhar para pegar experiência, porque as áreas elas têm uma coisa em comum, que é o mercado. Então, o mercado na área de bovinos é o mesmo mercado na área de suínos, na área de aves, claro, com suas particularidades, mas é mercado. Então, não importa quando vocês formarem, aonde vocês vão entrar.
Importa é estar inserido no mercado de trabalho, que depois, com o tempo, a maré vai te levando para onde você tem mais afinidade. Que tipo de projetos ou atividades você participou enquanto estava no PET? Nós participamos de projetos de apresentações do curso para estudantes do terceiro ano, do segundo ano. Tivemos atividades que trabalhamos com reciclagem, trabalhamos com algumas coisas nessa linha. Trabalhos, aprendemos muito a apresentar trabalhos, a formalizar trabalhos lá dentro. E também uma área de estudos, né? Então, a gente tinha esse privilégio de ter nossa sala, ter nosso estudo particular e ter o acompanhamento particular, assim, da professora ou do professor orientador da época. Entendi. Era a professora Denise Mello, né? Era a Denise que abriu as portas lá para mim, principalmente, né? Eu tinha uma bolsa na graduação, mas depois eu saí dessa bolsa porque eu passei na bolsa do PET, e fui para o PET e lá, assim, foi muito bacana a afinidade que sempre tem no PET. A gente vê também com vocês que todo mundo é ligado, todo mundo quer o mesmo intuito. E é uma linha, a gente sabe que lá dentro da faculdade sempre tem o aluno bom, o aluno médio, o aluno que não quer nada e pronto, acabou. Então, normalmente, dentro dessas bolsas e dentro dessas linhas na faculdade, os alunos querem evoluir, querem trabalhar, querem aprender, isso é muito bom. Você acredita que o PET te ajudou a desenvolver habilidades que usa hoje na consultoria? Porque o PET, ele, querendo ou não, força muita gente a comunicação, né? Ter a comunicação entre os petianos e também fora, com os professores e externo também da faculdade. Muito, né? Principalmente, assim, eu não sou nervoso, né? Para apresentar trabalhos, para poder conversar com o público, né? Mas a gente via o desenvolvimento de outras pessoas que eram nervosas, que não sabiam como apresentar, que forma apresentar, e começava a ficar tremer lá na frente. Isso ajuda muito, porque a gente pensa, mas não está falando de animal, não está falando, o George não está falando de animal, não está falando de nada disso. Porque lá dentro você vai falar de animal o tempo todo, mas a hora que você sai, você tem que estar preparado para isso, para conversar com gente. Então, você perder esse nervosismo, perder o nervosismo de encontrar uma pessoa nova que possivelmente vai ter mais experiência que você, vai chegar numa fazenda para atender um produtor que viveu a vida toda lá e chegar uma pessoa, acabou de formar, novo, com o conhecimento que realmente ele não tem essa parte técnica do conhecimento, mas você vai precisar de mostrar para ele que você está ali para ajudar, que você também tem a sua área de conhecimento e que vai agregar com o conhecimento de experiência dele, o conhecimento empírico. Eu acredito que essa parte da comunicação com o produtor que está lá produzindo, que é mais retido no mundo dele, digamos assim, é bastante importante para nós estudantes, porque a gente sai da graduação achando que sabe tudo. Mas eu já vi alguns relatos, quando a gente chega no campo não é bem assim, porque o produtor está vivenciando, então algo que a gente viu na universidade vai ter que se adequar da forma que o produtor faz. Então, eu acredito que muita gente tem um choque de realidade, né, quando chega no campo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como você nasceu dentro de uma fazenda, né, então tinha a maior facilidade, mas você encontrou algum desafio em comunicação com o produtor depois que você saiu, mesmo tendo essa experiência dentro de casa? Olha, na parte de comunicação, até que eu não tive tanta dificuldade, porque foram várias áreas, mas o que você falou está totalmente correto, porque você vai chegar, você vai ter que ter aquela afinidade com o produtor e a experiência dele mostra muito. Por isso que na graduação é importante esse tipo de trabalho do PET, que é também de sair de dentro da faculdade, da universidade. Porque ali dentro é um mundo totalmente diferente. É um mundo fechado, é um mundo técnico, é um mundo pedagógico, que a hora que você sai, o produtor não vai querer que você chegue lá para ele e fale o porquê que o rumen tem que ser trabalhado e a bactéria gram-positiva, gram-negativa. Ele não quer saber disso. Ele quer saber o que vai ajudar ele a melhorar. Ele não quer conhecimento, ciclo de Krebs, que a gente mesmo não consegue nem se explicar, quanto mais explicar para o produtor. Então, precisa dessa linguagem que converse com ele, que fale a língua dele, que tenha as palavras que
que ele entenda. Eu tive, assim, nessa parte de experiência, eu sou mineiro, eu tenho meu sotaque, eu conheço, minha avó falava o mineiro raiz e tudo, só que dentro de Minas a gente tem 6 ou 8 Minas Gerais em sotaques. E quando eu comecei a rodar e atender, eu vi que tinha palavras que eu tinha que pesquisar. Que aquele produtor muito humilde, bem humildezinho, ele falava cada palavras e chegava e naquela tranquilidade e falava alguma coisa que você tinha que encaixar na frase. Você tem que reaprender e saber que aquilo ali que ele está falando, você já tem que jogar na frase e entender o que é, para não transparecer que você é inexperiente. Então, assim, tem muito esse pensamento rápido, mas isso é adquirido com a experiência, com o passar do tempo. Então, não se preocupem em querer sair e falar o que o produtor quer ouvir, não. Tentem se espelhar e absorver muito das pessoas que já estão no campo. O que eu aprendi na faculdade, agradeço muito, mas o tempo que eu passei no campo, principalmente lá na empresa que eu trabalhava, parece que eu fiz mais 5 ou 6 faculdades, porque o que a gente tem que ser esponja nesse momento que sai da universidade. Absorver, claro que é absorver as coisas boas, absorver de quem sabe, expulsar as coisas ruins e trazer isso, aprender e depois aí de um tempo começar a praticar e levar isso daí com você. Diógenes, que conselho daria para quem está ingressando agora no PET Zootecnia? Dar atenção no que é passado, porque não é bobagem. Igual eu falei, tem coisas que eu entrei para o PET Zootecnia, eu quero ver mais ainda de animais, eu quero ver mais ainda de nutrição, disso, daquilo. Claro que tem que ser visto, mas tudo que a gente vê lá pode ser absorvido e vai ser utilizado. Então, é uma forma de sair só dos livros e entrar numa parte diferente da graduação. Diógenes, eu gostaria de saber como surgiu a oportunidade de trabalhar na Capu. Como é que surgiu essa vontade? Como é que foi sair daqui para ir para lá? Olha, quando eu fui graduar, eu terminei no final de 2016 e graduei início de 2017. E meu filho tinha acabado de nascer, ele nasceu no final de 2016. E conversei com a minha esposa e a gente buscou, eu falei, olha, vamos buscar um local que a gente tenha suporte para o nosso filho e que eu possa trabalhar e crescer no ramo. Só que eu fui para lá e fiquei 6 meses buscando, entregando cachorro, trabalhando em pet shop do meu tio, agradeço demais, é outra experiência, é mais uma coisa que agrega, então não tenho nada a reclamar. E nesse tempo, quando eu voltei para lá, eu já voltei no intuito de entrar na Capu. Meu avô foi um dos fundadores da cooperativa, mas assim, não tinha vaga, não tinha nada. Eu fiquei 6, 7, 8 meses esperando vaga, fui para a entrevista com o gerente, e nisso aí todo mês eu mandava uma mensagenzinha, aquilo ali, aquela expectativa, e quando chamaram, falaram, olha, surgiu a vaga. A hora que eu fui, falaram, olha, surgiu a vaga e tal, mas a vaga não é para Unai, que é a minha cidade, que a gente estava morando, a vaga é para o Cerro. Aí você topa? Eu falei, eu não tenho que falar nada, o Cerro fica onde? É Minas, é Goiás, eu só tenho que falar com a minha esposa para ver se ela topa. E eu falei, tenho certeza que ela vai topar, mas onde que fica? Aí foi me mostrar, eu nem sabia a cidade que era, uma cidade no centro de Minas, uma das mais antigas de Minas, e o intuito foi voltar para Minas e ficar em Unai. Fiquei 7 meses e já mandaram para outro local, mas foi outro aprendizado, foi outra história de vida. Soltou para o mercado sozinho, sem saber do mercado, e claro que tive o treinamento na fábrica. Foram mais de 2 meses de treinamento na fábrica que valeram, assim, para a área de nutrição, valeu para 3, 4, 5 anos, porque é muito bom. E com isso você vai começando a absorver e aprender sobre a realidade da nutrição do lado de fora da universidade. Certo. Quais foram os principais desafios que você enfrentou ao mudar de estado para essa experiência? Arrumar um emprego. Primeiramente, arrumar um emprego. Mas depois, o desafio foi o desafio de entender, e eu não canso de repetir, de entender o mercado.
que a gente, pelo menos eu quando era criança, novelas, a gente assistia muito novelas e tudo mais, e passava ali Rei do Gado, passava Pantanal, e algumas outras novelas, Malhação, e vem início de Malhação, que a gente falava, isso aí só acontece em novela. Esse tipo de maldade, esse tipo, só tem em novela. Não, gente. É totalmente real. Os caras não tiram aquilo lá do nada. Tem o local que tira, é da vida, o mercado é mau, o mercado vai tentar te derrubar. Vai ter gente muito boa lá dentro, mas vai ter gente muito ruim que está ali querendo que você não cresça, porque se você crescer, você vai tomar o lugar dele por ineficiência dele. Então, na ineficiência dele, ele vai tentar te inibir da forma que ele conseguir. É igual os filmes, séries. Essa dificuldade eu tive no começo, em aprender a não confiar em todos. Aprender a discernir quem é quem está falando para o seu bem, quem está falando com maldade. Então, isso aí vai ser muito difícil. Mas é o tempo. Isso daí não adianta acelerar. Com o tempo a gente vai aprendendo. É a experiência, né? Não vou falar experiência, que depois eu vou ficar parecendo mais velho. Bom, que tipo de atividade você desenvolvia na Capu? Era com bovino de leite? Era com bovino de corte? Bovino de leite e corte. Entrei como ATC, assistente técnico comercial da indústria, né, da fábrica de ração. E com, se eu não me engano, 7, 8 meses, eu fui promovido para supervisor técnico comercial. Mas era 100% a campo, de segunda a sexta, às vezes segunda a segunda, rodando nos clientes da empresa, junto com os representantes da empresa, fazendo atendimento técnico, fazendo dieta, formulando dieta, fazendo venda direta e indireta, e ajudando não só os representantes, como também a empresa, nessa parte de nutrição e de uma venda técnica, porque hoje, aqui em Roraima já está se transformando nisso, mas lá para baixo, de Rondônia ali para baixo, se a empresa não tem um técnico para a venda, responsável para a venda, para poder fazer esse atendimento e fazer a venda direcionada, a empresa não vende. Pode ter o melhor produto, que ela não vende. Então, a área de zootecnia está totalmente aberta, totalmente ampla. Então, tem mercado, vai ter jeito de trabalhar, não precisa de preocupar que tá tudo bem. E, Diógenes, eu queria entender o que te motivou a deixar a Capu e voltar para o estado de formação? Essa pergunta é bem íntima, assim, no que eu vou falar. Não foi salário, não foi falta de serviço, muito pelo contrário, não foi evolução lá dentro. A gente está em plena ascensão, tudo muito bem, tudo muito tranquilo, só que eu percebi que eu ia chegar num ponto de estagnação. Não nada de culpa da empresa, nem nada, isso é um ponto do mercado, que a gente chega. E um outro ponto mais importante ainda, eu passava muito tempo fora de casa. E a minha esposa e meu filho também fora da cidade natal nossa. Então, isso atrapalhava o desenvolvimento deles. Não atrapalhava o serviço nem nada, mas atrapalhava projetar o que a gente queria para o futuro. E como eu já tinha vivido em Roraima e já sempre mandando alguma coisa para cá, tem meu pai que mora aqui, eu conversei com ela e decidi voltar com todas as portas abertas. Conversei com a empresa 4 meses antes de sair, informando que ia sair, fazendo todos os trâmites legais para não entregar uma área aberta, uma área sem ninguém para atender, que minha área era muito grande. Eu atendia metade assim, atendia muitas cidades em Minas, Leste, Alto de Jequitinhonha, Vale de Jequitinhonha, um pedaço da Zona da Mata, atendia a área serrana do Rio de Janeiro, um pedaço do Espírito Santo, um pedacinho da Bahia ali na divisa, e não poderia deixar em aberto uma área de um faturamento alto, que eu tenho a responsabilidade com isso. Então, conversei antes, falei, e enxerguei que depois de 5 anos e meio na empresa, eu conseguiria desenvolver esse trabalho para cá. E como eu já conhecia o Estado, sabia que o Estado tinha um pouco de deficiência nessa área. Então, isso me levou a voltar a abrir a empresa,
e poder atender e desenvolver o trabalho que eu desenvolvia lá, com os produtores de lá, já bem tecnificados, e trazer isso para cá, para poder ajudar no desenvolvimento do Estado em várias tecnologias e várias formas de trabalhar. Diógenes, o que te levou a abrir sua própria empresa de consultoria? É outra... chega num ponto que ou você decide se manter como CLT e continuar trabalhando e fazer carreira numa empresa privada. Eu estava numa empresa privada fazendo carreira. Eu teria mais evoluções lá, pequenas evoluções, que me levariam depois a ficar e aposentar até esses dias para trás, né, que agora eu já não sei quem aposenta mais, quem não aposenta, mas aposentar lá na empresa, mas não era isso que eu queria. Eu não queria parar nisso. E quando você não encontra mais na parte de CLT, de carteira assinada, essa possibilidade, então ou você se contenta ou sai e abre sua empresa para poder trabalhar e poder atender. E não se enganem que você vai abrir a empresa, você é patrão, você é dono, você tem... Não, é muito pior, eu trabalho muito mais. Muito mais. Só que eu consigo trabalhar e dar direcionamentos no trabalho da forma que eu acho que ela deve ser trabalhada. Não tenho a segurança do seguro-desemprego, do FGTS, mas isso é só ilusão. Quando você vai pôr na ponta do papel, eu tinha 27% de desconto da minha folha. Com o CNPJ, tiro nota e tudo, eu tenho 5% a 6% de desconto. Então, se você botar no frigir dos ovos, além do imposto de renda que a gente paga como CLT, que pagava 18% ou acho que era 18% de imposto de renda, então você está pagando para trabalhar para o governo e ele ainda falando para você que está tudo bem, que ele está te dando alguma coisa. Então, depois que eu percebi isso, eu peguei e mudei. Não é fácil, não de forma alguma vai ser fácil, eu acredito que vai continuar sendo difícil, mas isso é bom para evoluir e motivar a ajudar mais pessoas e a abrir a mente também de mais pessoas nessa linha, né? Sua empresa, ela é bastante visada pelos estudantes, como eu havia falado bem no início. Eu gostaria de saber quais são os principais serviços que sua empresa presta aqui em Roraima. Eu procurei abranger mais coisas, né, dentro da empresa, além da gestão, da nutrição, do atendimento técnico. A gente trabalha com mapeamento aéreo de drones para desenvolver e agregar dentro da empresa o que precisa, que é divisões de piquete, redivisões diárias. Trabalhamos também com a representação da Reafrio, que é a empresa de ordenha, e recentemente, há um ano mais ou menos, somos a base do JetBov no estado de Roraima. JetBov, que é um aplicativo de gestão pecuária, que você consegue trabalhar dados, colocar os animais, uma forma bem moderna de se trabalhar na pecuária 4.0, hoje já 5.0. Então, a gente busca agregar tudo isso para trazer para o produtor esse atendimento e não deixar lacunas, né? Então, na parte de nutrição, acompanhamos os parceiros na reprodução para coletar dados, para discutir dados, né, com os produtores e tentar, de alguma forma, melhorar isso daí, porque hoje a margem na pecuária ela é extremamente diferente da época do meu pai, da época do meu avô, que um boi você conseguia comprar 3, 4 bezerros. Hoje, se você não trabalhar certinho um boi, você não compra nenhum bezerro. Então, o negócio é apertado, as margens mudaram e tem que tecnificar, porque senão vai ficar para trás. E como é que foi introduzir aqui no estado de Roraima a importância de coletar dados para os produtores? Porque aqui era um lugar muito fechado, né, a gente ainda é muito isolado. Como é que foi essa parte de chegar na fazenda e falar, olha, você precisa aqui me falar quantas vacas pariram, quantas vacas, né, tem bezerro? Como é que foi essa parte? Eu usei muito o QI, que é quem indica, né? Então, eu já tinha muito conhecimento com os produtores antes. Umas partes que não foram faladas, mas eu fazia os leilões em Roraima de 2007 até quando eu mudei. Então, eu tinha conhecimento com esses produtores, já
fazia rodeios, provas de tambor, laço, timpanning, era juiz, então eu já tinha um contato com o pessoal do agro. Então eu não tive dificuldade em conversar com um, com o outro e utilizar esse QI para poder ter o primeiro cliente e a partir desse primeiro cliente a gente poder trabalhar e começar a desenvolver isso. E igual você falou, o que tem na sua fazenda e tudo mais, o produtor não sabe. 90% dos produtores não sabem. E a dificuldade é a gente fazer não o produtor entender. Porque a maioria desses produtores que contratam, eles são empresários. Eles têm sua empresa na cidade. Eles sabem que na empresa ele tem um programa que tem todos os dados, ele tem um supermercado que conta item por item, centavo por centavo. A hora que chega na fazenda, ele não sabe de nada. Ele gostaria, mas ele não sabe de nada. Por quê? Na fazenda você tem dificuldade de contar estoque. O estoque está lá no pasto, o estoque não está na prateleira. Você tem dificuldade com a mão de obra, que querendo ou não é uma mão de obra menos desenvolvida no estudo. Então você tem mais dificuldade em passar isso pro vaqueiro. E o vaqueiro, os vaqueiros bons, os vaqueiros que ainda trabalham bem com gado, a maioria deles são os mais velhos. E os mais velhos, para você implantar uma tecnologia, explicar alguma coisa, o porquê que não dá mais para ele manter o animal só no mineral, engordar o boi, capar o boi, soltar ele no mineral para engordar, que ele vai dar prejuízo para o patrão. Então, mas eu fazia isso antes. Tá, tudo bem. Várias coisas antes. Antes ninguém andava de avião, todo mundo andava de trem. Você vai atravessar o mundo de trem? Não vai. Então, as coisas vão evoluindo. Não tinha internet, você batia, primeiro era telégrafo, aí depois vinha o telefone de escada ali, e vem o celular, e ele vai largar o celular? Não. Mas a dificuldade maior é fazer com que o pessoal do campo entenda que a coleta de dados ela é mais um negócio trabalhoso para ele. Então, a gente tem muito essa barreira em conseguir fazer ele entender que precisa desse trabalho, precisa desses dados, porque vai chegar e vai perguntar quanto que está custando meu boi. Eu estou ganhando quanto? Não sei. Não, se eu não sei o que eu estou ganhando, eu posso demitir 2 aqui, porque não vai fazer diferença se eu estou ganhando ou não. Então, assim, deixar bem claro que precisa disso. E os produtores daqui não são tão fechados mais, porque vieram muitos produtores de fora, principalmente o pessoal da agricultura. Então, a agricultura, ela fez o Estado desenvolver e também a mentalidade dos produtores desenvolver, porque com ela, a nossa safrinha, que é a pecuária, ela foi agregada com o pessoal da agricultura de fora. E o agricultor, ele já é técnico, ele já é tecnificado. E é muito mais fácil para ele tecnificar a pecuária do que o pecuarista tecnificar a pecuária ou a agricultura. Então, teve essa ajuda e teve essa evolução no mercado. Bom, Diógenes, então, diante dos casos, as dificuldades, né, que o produtor tem, aí que entra, né, a consultoria, né, da empresa para auxiliar, né, o produtor em questão das suas dificuldades. Bom, eu gostaria de saber qual é o seu maior desafio de atuar como consultor autônomo. O desafio de manter esse desenvolvimento e poder replicar isso com as pessoas que trabalham comigo. Que se eles não estão passando para o produtor o que eu quero, a culpa não é deles, a culpa é minha. A culpa é minha que não soube repassar para eles e treinar eles corretamente para eles desenvolverem esse tipo de trabalho. Porque eu sei o que tem que fazer, eu vivi muitas coisas, mas eu tenho que aprender a passar, eu falo assim, o dono da consultoria, né? Tem que aprender a repassar o que ele sabe e replicar isso para os colaboradores, para os técnicos que trabalham, Matheus e Luan, que estão trabalhando com a gente aí, para eles poderem ser esse tipo de atendimento também e, com isso, virar a empresa. E não só o atendimento do Diógenes, de uma pessoa. Então, eu acho que a maior dificuldade é essa, replicar o que foi vivido para poder dar esse desenvolvimento. Porque a gente chega num ponto que nós somos um só. Então, não tem como eu estar hoje aqui e em Rorainópolis ao mesmo tempo. Não tem como eu estar aqui em outra fazenda ao mesmo tempo. Então, tem que replicar isso para poder desenvolver e acaba que vai ajudando todo mundo e vai atendendo mais gente.
Que tipos de produtores você atende mais, de leite ou de corte? De corte. Roraima, o leite ainda não tem o desenvolvimento que a gente gostaria, né? Eu gostaria que aqui fosse igual Minas, Rondônia já tem um desenvolvimento absurdo no leite. Gostaria que fosse, porque eu trabalhei muito leite lá em Minas, mais leite do que corte. Atendia, claro, em Minas tem mais produtores de leite do que corte. Então, seria uma alegria, a gente busca isso. Claro que tudo ao seu tempo, tem projetos aí que estão sendo feitos, né? Projetos do governo, projetos particulares, e uma hora vai chegar. Não sei quando, mas vem. Então, eu espero com grande expectativa, mas hoje os clientes, 90% são clientes de corte, e eu digo mais que desses 90% aí, uns 80% são clientes da integração lavoura-pecuária. Entendi. Então, o cenário da bovinocultura de corte vai crescer ainda mais, porque sabemos que é o que mais cresce no estado de Roraima, né? Que é a bovinocultura de corte. Como é que você vê o futuro da bovinocultura de corte aqui no estado de Roraima? Olha, tem vários projetos bons vindo aí, projetos que vão fazer a gente sair da etapa que nós estamos, que hoje tem duas formas de enxergar, né? Você tem o copo meio cheio ou meio vazio, eu enxergo ele meio cheio, porque estamos grande para o mercado interno e pequenos ainda para o mercado externo. Então, precisa dessa etapa, e o que está por vir, a gente acredita aí com o Frigodes, desenvolvendo e buscando essa linha de exportação. É um mercado que vai evoluir com a gente. Temos o mercado de Manaus, que está sendo atendido agora, que a nossa arroba está mais barata, uma das mais baratas do Brasil, então estamos conseguindo atender Manaus, está conseguindo sair o gado, mas eu acredito que o grande desenvolvimento vai ocorrer após a construção e a finalização dessa estrada para Guiana, ali para o Porto de Georgetown, e também uma concretização de uma exportação tanto de gado em pé, quanto de gado morto pelo Frigodes e outros projetos. Certo. Quais são os seus planos futuros para a empresa? Pretende expandir, especializar? Expandir sempre. Estamos buscando novas representações, novos trabalhos, e aprender também com os erros. Essas semanas eu tive muitos feedbacks bons, e também feedbacks que vão ajudar a empresa a desenvolver. Gosto muito de saber onde estão ocorrendo os erros, onde estão ocorrendo os problemas, para a gente mesmo poder corrigir isso daí, porque nós estamos lá para ajudar, ser consultor. E a gente está cometendo erro, que consultor que fica cometendo erro, e é a mesma coisa do padre, está falando e está pecando, está falando e está pecando, né? Então não faz sentido. Eu tenho um projeto de desenvolver a empresa, fazer ela evoluir exponencialmente, mas estamos aí com 2 anos de empresa aberta, então está ótimo o trabalho, está bem acima das expectativas, mas agora é escalar, e falta gente para trabalhar. Estamos precisando muito, soltamos currículo, e está faltando zootecnista no mercado. Tá para chegar uns bons aí. Dionis, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, tivemos um problema com lagarta no pasto, né? E tem zootecnista trabalhando na parte do pasto aqui em Roraima, porque foi uma coisa que precisamos muito aqui, né? Que foi uma dificuldade bastante, morreram muitos animais. E eu queria saber como é que tá essa parte aqui, se tem alguns zootecnistas trabalhando com pasto, se, como é que eu posso dizer, já evoluiu mais por conta desse prejuízo que muitos levaram. Olha, o baque, ele foi certeiro, pegou todo mundo, de produtor grande ao menor produtor tecnificado, não tecnificado, integração lavoura-pecuária, pegou todo mundo. Só que sempre um problema desse, ele é um divisor de águas. Então, quem se manteve na atividade e quem tem a consciência, todos eles perceberam que a lagarta vai ter todo ano, os problemas vão ter. Ano passado, junto com o ano atrasado, né? Ainda não descobrimos o que realmente, além da lagarta, matou as pastagens.
Então, a gente teve morte súbita, de braquiária. Só que isso tudo é causado, assim, grande parte, pela falta de correção de solo e correção de pastagem. E os produtores enxergaram isso. Eles viram que precisa alimentar a pastagem, é igual um animal. Animal mal nutrido, chega a doença, ele vai morrer rapidinho. E é o que aconteceu com as pastagens. A gente tem exemplos aí, eu gosto de falar muito, já foi no podcast da gente 3 vezes já, o Paludo. Ele teve seus problemas, mas os locais de lavoura dele, bem adubado e bem trabalhado, a lagarta foi, mas não deu conta de comer, não. Ela come um pouquinho e não dá conta, porque já passa do ponto e foi embora. Então, não teve esse tipo de problema. Então, dá para mostrar e entender que a adubação e a correção do solo e a adubação de pastagem, elas são cruciais para o desenvolvimento da pecuária, porque a gente, na verdade, a gente não cuida do gado, a gente cuida da pastagem para poder nutrir o rumen do animal, e ponto final. Então, se você cuidar e tiver pasto, acabou. Você não vai precisar de preocupar com a nutrição, você vai diminuir o custo do produtor, não tem conta alguma que você faça que vai fazer a adubação e correção do solo ser mais caro do que você ter que finalizar um boi na ração, num proteico energético, alguma coisa assim. Então, tentar botar na cabeça do produtor não é fácil e não é barato, mas a rentabilidade dessa correção de solo ela é altíssima. Falando de finalizar, né, os bovinos aí com concentrado, como é que tá a parte do confinamento aqui em Roraima? Porque não é algo que a gente vê muito nas fazendas por aí. Geralmente é mais pastejo na... Contínuo, isso. Aí o rotacionado agora a gente vê bastante, mas antes também não era. Como é que tá essa parte do confinamento? Vocês vão se surpreender. Tá abrindo muito confinamento, muitos produtores, principalmente os de lavoura, eles estão tendo seu confinamento e perceberam que, devido ao mercado de Roraima ser muito específico, precisa de um animal bem acabado, precisa de um animal com regularidade de carcaça, para poder ter a venda certa e não ficar pedindo esmola para um frigorífico, para outro, para um machante, para outro. Então, eles enxergaram isso e se o mercado se mantiver desse jeito, só os produtores que fazem confinamento ou, no máximo, semi-confinamento vão conseguir entregar seus animais com regularidade. Aqui no estado já tem confinamento mesmo? Tem vários. Hoje mesmo eu estava em um confinamento e eu acho, pelas contas que eu estava fazendo, nós temos aí 12 ou 13 confinamentos já no estado e tem mais desenvolvendo. Então, é igual eu falei, vocês vão se surpreender porque os confinadores, eles não ficam mostrando, postando, fazendo. Eles estão fazendo para ganhar dinheiro. Então, é uma outra linha, uma outra mentalidade e que está ali para se manter no mercado e girar aquela safrinha que é a safrinha da lavoura. E até mesmo para poder sair aqui do estado de Roraima e ir para Guiana, que é o que a gente quer bastante, né? Vai sair ali pela saída, ou para ir para os outros estados, eles têm que acabar mesmo essa carcaça, né? Porque não vai ficar só aqui, como você disse, já está muito cheio. Então, eles precisam melhorar para poder conseguir tirar esse produto daqui. Isso, para ter escala, para poder atender bem, para poder ter uma regularidade, porque carne, ela não é difícil de ser vendida, mas uma carne de qualidade, o próprio açougue que compra, o próprio machante que compra o frigorífico, ele vai ter facilidade em vender e vai ganhar dinheiro. Então, uma carne magra, ela dá prejuízo tanto para o produtor quanto para o frigorífico. Então, por isso que não é porque o frigorífico só quer carne gorda, o mercado exige, o nosso mercado é mais exigente, os nossos consumidores são mais exigentes, querem uma carne fresca, querem uma carne somente resfriada. Então, tem que estar boa, tem que estar gorda, que se não tiver gorda, ela vai ficar dura. A hora que botar para congelar, ela vai ficar dura e vai ressecar rápido. Então, tudo é uma cadeia que vai se encaixando e o sabor é outro, né? Uma carne gordinha é bem melhor. É verdade. E já é bem nítido, né? Porque já estava percebendo que abriu algumas casas de carne aqui, de alguns parceiros que sempre tá dentro da universidade. Tem a ABF que o pessoal sempre fala, tem também o da Nelore,
O Leonel também abriu uma, né? Uhum. Então é bem nítido isso. Tá crescendo muito. Tem a do Frigo 10 lá no PIF 10 lá no frigorífico, né? Então, essas são especializadas. Nós temos supermercados com carne gourmet, tem o Goiânia, tem o Gavião, tem o Bom Tempo, então tem o Novo Tempo. Então, são inúmeros. E eles enxergaram isso, que se não gourmetizar alguma parte, você não vai conseguir atender um nicho de mercado diferente. Bom, acredito que seja isso. Nós queríamos agradecer você por ter vindo, ter tirado um tempo do seu dia tão apertado que é. Nós agradecemos muito obrigada pela parceria dentro e fora da faculdade. Sempre tá deixando os alunos, né, irem a campo, dando esse suporte pra gente. Então, eu queria agradecer de verdade. É isso, eu que agradeço pelo convite, né, pelo convite de vocês, da professora, do PET, e a gente sempre está à disposição para poder atender. Eu sei o que é estar desse lado, eu gostaria de ter tido uma empresa que trabalhasse e acolhesse dessa forma. Então, a SPR está de portas abertas e estamos precisando. Então, assim, o mercado está o tempo todo necessitando de evolução e necessitando dessa parte técnica. Então, agradeço muito e espero ter contribuído com o podcast. Estamos finalizando o primeiro episódio. Eu sou a Lara. E eu sou a Yasmin Lima. Queria agradecer à Rádio Universitária, à professora Denise, ao PET Zootecnia por todo o suporte e ao convidado Diógenes Cardoso, que tirou um tempo para poder vir aqui dessa agenda dele tão apertada, porque é consultoria, então é a campo, e todo dia ele está ali indo para as fazendas, né, para fazer a consultoria ali de perto, junto com os seus parceiros. E eu queria agradecer mesmo de coração por esse tempo. Eu que agradeço esse convite, foi um prazer enorme estar aqui nesse episódio de estreia, né? É mais revigorante ainda, né? Mais gratificante. Então, eu fico à disposição, a empresa está de portas abertas para poder atender, trazer os estagiários. Eu sei como é estar no lado de vocês e gostaria de ter tido uma empresa que atendesse também isso daí. E temos várias empresas também no estado de ex-alunos que estão fazendo isso. Então, é só agradecer e deixar sempre à disposição para poder atender e engrandecer o podcast. Estamos finalizando o primeiro episódio do Pod Zoo e... Esse é o Pod Zoo, a voz da zootecnia.